Quando surge o nosso palestra, eu sou André Galassi e esse é mais um boletim das categorias de base, trazendo tudo o que foi destaque nessa semana no mundo da base do Palmeiras. Uma semana um pouco menos movimentada, mas as movimentações que tiveram extremamente importantes. O Palmeiras está classificado para mais uma final do Campeonato Brasileiro Sub-20, a terceira consecutiva. Busca um tricampeonato, mas não um tricampeonato consecutivo. O Palmeiras pode ser a primeira equipe a chegar a 3 taças do Brasileirão Sub-20, foi campeão em 2018, foi campeão em 2022 com show de Hendrick na Neoquímica Arena contra o Corinthians e pode ser campeão agora em 2024, bateu a equipe do Atlético Paranaense, sem sustos. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o jogo na última quarta-feira. E agora se concentra para a final, jogos de ida e de volta. Um time muito compacto, a melhor versão do time de Lucas Andrade. O Palmeiras, que chegou na final em 2022, foi campeão contra o Corinthians, como eu falei. Em 2023, no ano passado, foi vice-campeão, perdeu a final para o Flamengo nos pênaltis. E agora, em 2024, repete o feito, chega novamente à final. E aí o Palmeiras consegue 2 recordes. O Palmeiras é a primeira equipe a chegar no Campeonato Brasileiro Sub-20, desde quando esse formato foi inaugurado, a chegar em 3 finais consecutivas. E ao mesmo tempo, o Palmeiras pode ser a primeira equipe a ser tricampeã desta competição. Falando um pouco do jogo, o Palmeiras sobrou, né? O Palmeiras novamente sobra, faz uma partida extremamente sóbria no sentido de conseguir equilibrar ataque, defesa, não sofrer sustos. O Palmeiras chegou a abrir 3-0, gols de Thales, Alan e Luigi. Tomou um golzinho no final ali, nos acréscimos, o Atlético diminuiu, o gol de honra do Atlético, senão seria mais uma goleada. O Palmeiras já tinha passado nas quartas de finais contra o Santos por uma goleada de 3-0, então repete 3 gols no mata-mata. Foram 2 partidas únicas, né, contra o Santos e contra o Atlético Paranaense. A final em 2 jogos, ida e volta nas semanas, os fins de semana do dia 22 e 23 e depois 28 e 29, datas, horários, locais, tudo ainda a ser oficialmente divulgado pela CBF. Mas o Palmeiras, na melhor versão do Lucas Andrade, conseguindo expor as suas ideias, um time que ainda, se a gente fizer agora um delírio aqui, esse time do Palmeiras poderia ter Estevão, poderia ter Hendrick, poderia ter Giovani, poderia ter Luiz Guilherme, poderia ter Vitor Reis, que também já está no profissional, poderia ter até mesmo o Giai, que está longe de ser um cria da academia, mas é nascido em 2004 e portanto teria idade até para jogar a Copinha de 2025. Imagina se todos esses atletas jogassem. Se o Palmeiras já sobra com o que tem de muita qualidade, um jogo muito coletivo, ótimos valores, imagina se tivesse tudo isso. Claro, outras equipes também teriam reforços, mas nenhuma chega aos pés do Palmeiras, né? Palmeiras fazendo esse trabalho muito sólido e, inclusive, na outra frente, Sub-20, né, no Campeonato Paulista, está virtualmente classificado para as quartas de finais, encara neste sábado o 15 de Jaú e, para ser eliminado, teria que tomar uma goleada do 15 de Jaú em casa e ainda ver o Grêmio Novo Horizontino golear o Botafogo de Ribeirão Preto. Por isso, Palmeiras virtualmente classificado. Venceu com sustos mesmo, atuando com um time misto, né? Geralmente o Palmeiras atua com um time reserva, atuou com um time misto e venceu ali no susto, mas conseguiu vencer 3-2 o Botafogo de Ribeirão no último sábado. Então deu esse passo virtualmente classificado. E aí nas quartas de final o bicho pega, porque vai ter muito time bom. O próprio Novo Horizontino no grupo do Palmeiras deve se classificar. São Paulo, Santos, Ibrachina, o Corinthians fica de fora. Tem tudo para ser eliminado, teria que torcer para uma combinação de resultados para classificar. Mais um ano que o Corinthians deve parar nessa terceira fase. O Corinthians não consegue mais nem entrar entre os 8 melhores do estado. Enquanto isso, vamos falar do Sub-17 também.
O Sub-17 segue sua preparação para encarar justamente o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Aí sim, jogos de ida e volta. Primeiro jogo na Fazendinha, no Parque São Jorge. O segundo jogo, mando do Palmeiras, inicialmente na Academia de Futebol. O Palmeiras a CBF ainda vai confirmar o local desse jogo nas 2 próximas terças-feiras. Então o Palmeiras encara aí esse jogo. Aí sim o Palmeiras busca um tricampeonato consecutivo. Seria novamente, assim como o Sub-20, a primeira equipe a ser tricampeã. Só que dessa vez seria um tricampeão consecutivo. O Palmeiras foi campeão em 2022, em 2023 e busca em 2024. A campanha deste Palmeiras na primeira fase foi a segunda melhor da história desde quando esse modelo do Sub-17 foi adotado, de duas chaves de 10 equipes cada. Desde 2019, assim, essa campanha da primeira fase do Palmeiras só foi pior do que a campanha de 2019 do Palmeiras também. Então essa campanha é melhor do que as campanhas de 2022 com o Hendrick, de 2023 com o Estevão, que renderam as taças ao Palmeiras. Palmeiras sobrando nas categorias de base e vem muito mais por aí, né? O Palmeiras agora entrando nessa reta final, deve vir muita final de Campeonato Paulista, Copa do Brasil, que começa a disputar o Sub-20. Enfim, o Palmeiras deve ter aí no Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-17 também, deve pintar algumas taças. Então continue nos acompanhando, www.nossopalestra.com.br. Eu sou André Galassi e esse foi mais um boletim das categorias de base do Palmeiras. Avante palestra!